Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da IBLE. É sempre uma alegria receber você e sua família aqui na nossa igreja. Já chegamos ao último domingo do mês de julho e eu convido você nessa noite a trabalhar em equipe. Primeiramente, orando. Nós temos muitos motivos para orar, para agradecer. A irmã Carol já está bem e amanhã, segunda-feira, já volta a trabalhar. Nós temos motivos para clamar a Deus a saúde do nosso querido irmão Isaías e os recursos que ele precisa para a sua saúde, o remédio que a prefeitura de Itupeva ainda não concedeu para ele. Nós podemos clamar a Deus para que a vontade de Deus seja feita na vida dele e da família dele também. Nós temos a Meire, que frequentou a nossa igreja no passado e hoje mora em Sorocaba. Ela está internada em uma situação muito grave, está entubada, e aí a Rogério, o esposo, pediu oração junto com Gabriel e Gabriele, os filhos, e nós vamos orar, para que Deus tenha misericórdia da Meire e também para que Deus esteja cuidando da família. Temos que lembrar também dos irmãos, que precisam de um trabalho, que Deus continue suprindo as necessidades das famílias, que estão participando. Nós somos imensamente gratos por todos que têm participado de alguma maneira, e louvando o nome do nosso Deus. Esse é o nosso intuito maior quando nós nos reunimos, para que o nome de Deus seja adorado, mas que nós possamos nos estimular ao amor e às boas obras. Então, mesmo online, nós estamos aqui juntos. Essa é a maneira que nós temos hoje para nos reunir. Então é o tempo de valorizar também esse encontro. A IBLE valoriza a comunhão cristã. Então, convido você nesse momento para orar. Querido Pai, nós agradecemos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado. Deus, eu também agradeço porque o Senhor ouve a nossa oração. Ó Deus, eu agradeço pelas famílias da nossa igreja. Agradeço a Deus pela Tua palavra. Agradeço, Deus, porque a Carol está melhor e ela vai voltar ao trabalho. Que o Senhor supra as suas necessidades. Assim, Deus, como eu clamo ao Senhor pela vida do nosso querido irmão Isaías, a quem nós amamos, mas sabemos que o Senhor ama muito mais. Que o Senhor esteja suprindo suas necessidades, os recursos que ele precisa em relação ao remédio. Ó Deus, que o Senhor trabalhe nos corações, para que isso aconteça conforme a Tua vontade. Cuida da família do Isaías, cuida das famílias da IBLE, de todas as famílias que têm participado, ó Deus, dos nossos encontros. Assim também como eu lembro da Meire, que está internada, que o Senhor tenha misericórdia dela. Ó Deus, também cuida ali do Rogério, do Gabriel, da Gabriele, dos amigos e parentes, para que eles estejam confiando no Senhor. Pai, assim como nós queremos agradecer pela nossa igreja, aqueles que têm participado, para que nós tenhamos esse momento, que o Senhor continue capacitando cada pessoa, ó Deus, para fazer aquilo que o Senhor determinou e que possamos fazer de uma forma, primeiro, para Te agradar e para ser uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Deus, eu louvo o Teu santo nome por tudo que o Senhor é, e por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Não somos merecedores, mas somos gratos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua noite. Está além dos céus, tão alto para conquistar. Cheguei tão longe pra cair, mas Teu amor veio e me salvou. Meu coração em Ti está, vida encontrei quando me rendi. Me prostro a Ti em oração. Eu toco o céu com joelhos
joelhos no chão. Riquezas não podem comprar a liberdade que há em ti. Ganhei o mundo e me perdi. Deixaste o céu só pra me buscar. Meu coração em ti está. Vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração. Eu toco o céu com joelhos no chão. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver. Eu descansarei em teus braços pra sempre. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver. Eu descansarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está. Vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração. Eu toco o céu com joelhos no chão. Meu coração em ti está. Vida encontrei quando me rendi. Me prostro a ti em oração. Eu toco o céu com joelhos no chão. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou. Aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver. Eu descansarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está. Eu toco o céu com joelhos no chão. Seja bem-vindo à nossa terceira mensagem da série Reconstruir. Hoje o tema, trabalho em equipe. Estamos aprendendo junto com Neemias a reconstruir a vida. Nós vimos na primeira mensagem que para reconstruir é necessário haver um envolvimento intencional na vida das pessoas. Isso inclui seus sofrimentos e também na vida da cidade. Neemias capítulo 2, nós vimos também que é necessário haver coragem para agir. Para reconstruir é necessário coragem, fé. E Neemias teve fé para esperar, para pedir, para envolver outros na obra. E hoje nós vamos falar sobre trabalho em equipe. E para isso nós vamos ler Neemias capítulo 3. Em seguida nós vamos orar, meditar e trazer algumas aplicações para a nossa vida. Leia junto comigo Neemias capítulo 3, que diz assim: Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se então a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos 100, que também consagraram, e prosseguiram até a torre de Ananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte
e logo adiante construiu Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená construíram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Acós, reconstruiu o trecho seguinte, e Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, reconstruiu o próximo pedaço. E Zadok, filho de Baamá, fez os reparos na parte a seguir. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter a seus supervisores. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bessodeias, reconstruíram a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Melatias, o Gibionita, e Jadom, o Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, locais que pertenciam ao domínio do governador do território a oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, reconstruiu o próximo pedaço. E Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu o trecho seguinte. E Gedaías, filho de Aromafe, reconstruiu o trecho posterior em frente à sua casa. Atos, filho de Asabeneias, reconstruiu o trecho logo adiante. Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate-Moabe, reconstruíram a parte seguinte, como também a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir, com a ajuda de suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa reconstruíram a porta do vale. Estes a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Também reconstruíram 1000 côvados até a porta do esterco. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi reconstruída por Salum, filho de Col-Oze, governador do distrito de Mispa. Colocou as vigas e apôs as folhas na porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Reconstruiu também o muro do tanque de Siloé, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Os levitas fizeram os reparos do trecho seguinte. Eles estavam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. No próximo trecho, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos no seu distrito. No trecho seguinte, a restauração foi feita por seus compatriotas, sob a supervisão de Bavai, filho de Enadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, fez os reparos em frente à subida para a casa das armas até a esquina do muro. Baruque, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte, que ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Acós, fez os reparos na parte desde a porta da casa de Eliasibe até o fim dela. A parte seguinte foi reconstruída pelos sacerdotes, que habitavam nos arredores. Em seguida, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, em frente à sua casa. O trecho seguinte foi reconstruído por Benuí, filho de Enadad, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, fez os reparos em frente à esquina e à torre que se projeta da casa real superior, perto do pátio da guarda. No trecho seguinte, Pedaías, filho de Parós, fez a restauração. Os servos do templo que viviam em Ofel fizeram os reparos até em frente à porta da água, na direção do leste até a torre que ali se encontra. Os tecoitas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre que sobressai até o muro de Ofel.
Para cima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois desse trecho, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos numa parte em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos numa parte que ia até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da guarda, até a torre de vigia da esquina. E os ourives e comerciantes fizeram a restauração entre torre de vigia da esquina e a porta das ovelhas. Vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos pelo tempo que nós temos para meditar na Tua palavra e eu clamo para que o Senhor trabalhe em nosso coração, para que possamos, ó Deus, crescer nesse momento, para trabalhar em equipe, para que o Teu nome seja louvado e adorado através de tudo que nós somos. Eu te louvo e te adoro e oro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Trabalho em equipe. Neemias era um planejador. E aí nós vamos aprender junto com ele alguns princípios nesse momento. 3 princípios importantes para trabalhar em equipe. São 3 Cs, né? Então o primeiro C é coordenação, o segundo será cooperação e o terceiro, comunicação. Vamos ver então que um trabalho em equipe deve ser feito com coordenação. Ou seja, havia um planejamento a seguir. E todos deviam saber o porquê fazer, o que fazer e como fazer. Pessoas trabalhando de maneira organizadas. E aí nós veremos o propósito do trabalho, que envolve o porquê fazer. Todos entenderam quando Neemias, no capítulo 2, ele mencionou a situação decadente em que vivia o povo. Olha, capítulo 2, versículo 17, Neemias falando com o povo, eu lhes disse então, vede a triste situação em que estamos. Então, o povo ali, através das palavras de Neemias, sabia sobre a situação em que eles estavam vivendo, e Neemias também fala no verso 17, como Jerusalém está devastada e suas portas destruídas. Então ele falou ali sobre a situação do povo, a situação da cidade. E ele chama, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Então nós vemos o porquê fazer. O primeiro propósito que Neemias passou para o grupo, para essas pessoas, para que elas trabalhassem com um propósito, foi reconstruir os muros e as portas que foram destruídas pelo fogo. As portas e os muros significavam proteção para a cidade, mas também faria com que houvesse segurança para haver comércio, para que as pessoas pudessem ter ali comprar e vender e viver a sua vida. Mas eles tinham que saber com qual propósito eles iriam trabalhar. Então esse foi o primeiro propósito. E o segundo propósito, deixar de ser motivo de vergonha. Foi o que Neemias disse para eles, capítulo 2, verso 17, a última parte, ele falou, para que não passemos mais vergonha. Lembra que os inimigos zombavam, desprezavam os israelitas por causa da situação que eles estavam vivendo. Então era necessário ter um propósito, né? E eles tinham aí algo real, que eles sentiam na pele, viam a situação da cidade e também sentiam quando as pessoas ali, os seus inimigos, zombavam deles. Então eles tinham um propósito para trabalhar de maneira coordenada, organizada, de acordo com o planejamento de Neemias. Nós vimos o propósito. Agora, o progresso do trabalho. O que fazer? Então, o que fazer? Pessoas certas. Ou seja, as pessoas
que se dispuseram a trabalhar. O texto aqui de Neemias capítulo 3 fala sobre o nome de 38 trabalhadores e identifica mais ou menos 42 grupos. Ou seja, havia muitos outros trabalhadores aí, mas Neemias ele identifica essas pessoas, esses grupos. Isso para nós ajuda bastante para entender como que isso aconteceu, né? Então, pessoas certas, no lugar certo, né? Pessoas certas no lugar certo. E você, nessa leitura, se você já leu outras vezes, Neemias capítulo 3, você vai ver o nome de pessoas, aí você vai ver famílias, grupos estavam trabalhando. Interessante porque cada um estava no seu lugar. Neemias capítulo 3 fala sobre muitos nomes, né, nomes às vezes difíceis até de falar, mas é um texto muito rico. E aqui está mostrando o progresso do trabalho. Pessoas certas, no lugar certo e servindo juntas. Né? Nós percebemos isso. Olha o versículo 2. Diz: os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, e logo adiante construiu Zacur, filho de Inri. Na Almeida século XXI que eu estou usando, você percebe aqui quando fala o trecho seguinte ou logo adiante. Mas se você está usando uma outra versão, talvez esteja escrito assim, um termo junto a ele e ao seu lado. Interessante, né? Porque aqui na Almeida século XXI, ela parece que dá uma ênfase sobre o serviço mesmo, né? Então, logo adiante, né? E o trecho seguinte, dando ênfase ali em relação ao muro e à situação ali que eles tinham que trabalhar. E aí, como a Almeida século XXI trabalha dessa maneira, e a Almeida atualizada, ela vai colocar uma ênfase ali de proximidade entre os trabalhadores, junto a ele, né? E aí também falando sobre ao seu lado, o que nos ajuda a entender que cada um estava no seu lugar, fazendo o seu trabalho. Trabalhar de maneira coordenada. Claro que algumas pessoas estavam trabalhando, reconstruindo do zero, e outros estavam fazendo reparos, mas todos tinham que trabalhar. Eu gosto da ênfase quando colocam aqui nas portas. As portas deviam ser grandes, né, e portas de madeira. E fala sobre que eles colocaram, né, ferrolho, trancas. Ou seja, eles tinham uma necessidade de segurança, né, tinham os inimigos, mas eles estavam fazendo tudo bem feito, de maneira organizada. Então nós vimos que eles estão fazendo, eles tinham um propósito, nós vemos o progresso do trabalho e também a harmonia entre os trabalhadores. Aí entra a pergunta, como fazer? Em equipe. Nosso tema é trabalho em equipe. E aqui a ênfase é em equipe. Eles tinham o mesmo propósito, lembra? Reconstruir Jerusalém, sair dessa situação. Não existia uma busca por glória pessoal. Os membros da equipe se completavam, eles não competiam uns com os outros. Um fazia uma parte, logo adiante o outro fazia, ia fazendo. Eles trabalhavam em harmonia. Nós vemos pessoas trabalhando em harmonia, isso anima, né? Então, e eles estavam trabalhando em equipe, aproveitando as facilidades. Neemias parece que otimizou o serviço. Alguns trabalhavam em frente à sua casa. Olha, versículo 23, Neemias 3, verso 23, fala: em seguida Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, em frente à sua casa. Verso 29, em seguida Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Verso 30. Ananias, filho de Selemias, e Enum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois desse trecho, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos numa parte em frente à sua moradia, em frente à sua casa. Havia uma facilidade ali, eles não iam precisar se locomover, perder tempo. Então eles fizeram o reparo em frente
a sua casa. Isso ajudaria. Se os inimigos fossem atacar, esses homens poderiam proteger a sua família, a sua casa ali, o seu território. Era algo seguro. Claro que também haviam aqueles que moravam um pouco mais longe, né? Então eles teriam que se locomover. E haviam outros que vieram de outra cidade, que não eram ali especificamente de Jerusalém. Olha o verso 2. Os homens de Jericó, verso 5. Os tecoitas, verso 7. Gibionita, né? Então, pessoal de Gibeão, de Mispa, eram de outras cidades, haviam outros ali. Mas eles perceberam a necessidade e estavam ali. Eles eram de outro lugar. Eu acho interessante nessa parte, né, onde nós vemos um trabalho coordenado, onde nós não temos aqui nesse capítulo falando sobre a ferramenta, né? Em outros capítulos nós vamos ver eles falando sobre aquilo que eles usavam para trabalhar. Mas a ênfase aqui, nesse momento, né, no capítulo 3, é para saber que o serviço foi feito por pessoas e pessoas que estavam trabalhando de maneira organizada e seguindo a liderança de Neemias. Os israelitas sabiam o porquê estavam trabalhando e eles sabiam o que fazer e como fazer. E você? Sabe o porquê você deve trabalhar para Deus? E o que você deve fazer para Deus? E como fazer? São boas perguntas para que nós possamos nos envolver e trabalhar de maneira organizada com outros que estão servindo ao Senhor. Então nós vemos que o trabalho em equipe, ele passa por uma coordenação, mas também, em segundo lugar, vai passar por uma cooperação. Michael Jordan é considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos, né? Eu assisti, né, nos anos 90 muitos jogos do Michael Jordan e do Chicago Bulls, e ele, junto com aquele time, foi campeão 6 vezes da NBA. Ele era muito competitivo, mas ele sabia que precisava da ajuda dos companheiros de equipe. E foi o que aconteceu. Ele era muito bom, fantástico, mas sozinho ele não ia conseguir. E os Bulls foram campeões da NBA 6 vezes, 2 campeonatos. Cooperação. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Tem muitas pessoas capacitadas para fazer. Isso chama muito a nossa atenção, como Deus trabalha na vida de cada um, capacitando, né? Mas nós vemos que quem são as pessoas envolvidas aqui nesse trabalho? E nós vemos que todos são importantes. E Neemias faz questão de colocar ali grupos, pessoas, para demonstrar isso. Nós temos os líderes espirituais. Verso 1 fala sobre Eliasibe, o sumo sacerdote. E ali, mesmo sendo um líder espiritual, ele poderia falar, eu cuido da vida espiritual das pessoas, eu não posso me envolver com essas questões. Ele, aqui parece que foi um dos primeiros, né, a se colocar à disposição, a consagrar ali o serviço, né, isso do ânimo. Fala sobre os sacerdotes, versículo 22, né, verso 1 fala deles também, os sacerdotes, verso 22 fala também sobre eles. A parte seguinte foi reconstruída pelos sacerdotes que habitavam nos arredores, então eles fizeram ali perto de onde eles moravam. Verso 28 fala também, né, sobre para cima da porta dos cavalos os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Então, os sacerdotes também estavam trabalhando, mesmo ali com a sua liderança, com um cargo. Os levitas, versículo 17, fala, os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. E aí nós vemos pessoas, né, como os levitas, que tinham vários trabalhos, e né, entre eles também eles louvavam, mas eles tinham muitas outras coisas a fazerem, e eles se colocaram à disposição para ajudar nessa obra. E verso 26 fala, os servos do templo que viviam em Ofel fizeram os reparos até em frente à porta da água.
na direção do leste até a torre que ali se encontra. E aí nós vemos ali que aqueles servos que trabalhavam no templo ali, eles tinham o serviço deles, mas assim mesmo, eles viram a situação e eles resolveram cooperar nesse momento com aquela grande obra, né? Então, alguns chamam Neemias de o pai dos mutirões. Eu já participei de muitos mutirões, né? E aí, em Chelage, né? Na nossa própria igreja, e quando marcava, havia um número grande de pessoas, mas na hora vinham poucas pessoas, era um trabalho muito pesado, né? Mas Neemias aqui, ele tem um grande mutirão, um grande trabalho a ser feito, mas existem pessoas que estão se envolvendo. E haviam profissionais de diversas áreas. Haviam os ourives, pessoas que trabalhavam com ouro e prata, os perfumistas, né, com cosméticos, perfumes. Ali pessoas que trabalhavam com coisas até delicadas, né? Poderiam até dar desculpa, né? Falar, puxa, eu trabalho com as mãos, minhas mãos, né, precisam estar bem ali para sentir, para fazer trabalhos manuais. Não, eles se dispuseram para servir. Haviam comerciantes. Era necessário também que, se a cidade sendo reconstruída, isso iria ajudar eles também em relação a vender, né? A ter contato com outras cidades, povos. Pessoas estavam ali envolvidas para ajudar. Haviam os guardas das portas, verso 29 fala deles também, né? Então, pessoas que se envolveram para trabalhar. Eles eram guardas das portas, mas as portas estavam queimadas. Então, isso também iria ajudar no serviço deles. E haviam também pessoas ali como governadores. Olha versículo 12. Versículo 12. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. Pessoas, né, que tinham ali um trabalho elevado, mas mesmo assim resolveu participar. Isso chama a nossa atenção. Versículo 19 também fala: ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispa, fez os reparos em frente à subida para a casa das armas, até a esquina do muro. Governadores, pessoas ali que sabiam o que estava acontecendo, eles não ficaram ali só mandando, mas eles foram lá e fizeram. Seria tão bom, né, se os nossos governadores políticos também participassem ali de situações onde envolve esforço, né? E aí nós vemos que homens participaram, né? O verso 3, né? Nós vemos que fala sobre homens, os versículos falando, né? E também chama a nossa atenção que as mulheres não ficaram de fora, né? Versículo 12, nós lemos aqui, fala Salum, filho de Aloés, governador da outra metade, né? Com a ajuda de suas filhas, ele fez o serviço. Nesse momento, nós vemos que as mulheres também participaram e elas são muito importantes. Então, todos são importantes nessa obra. E aí nós vemos que também que pessoas que moram longe também devem se envolver. Nós vimos que haviam homens de Jericó, de Tecoa, de Gibeon, de Mispa, de Zanoa, de Bet-Aquerem, Bet-Zur, Zelá. Puxa, eles eram de outras cidades. E aí nós vemos hoje tantas brigas entre cidades aqui, né, estados no nosso país, né? E aí nós vemos que eles tinham ali a sua cidade, eles estavam, né, caminhando ali, fazendo as suas coisas. Se Jerusalém não for reconstruída também, não, de maneira nenhuma. Eles, mesmo longe, eles se dispuseram a ajudar. Eles estavam interessados ali com a reconstrução de Jerusalém e também interessados ali com a vida daquelas pessoas. Então eles participaram, eles ajudaram. Mas em toda a obra, em todo mutirão, nós vemos aqui nesse de Neemias, algumas pessoas vão se recusar a participar. Neemias capítulo 3, verso 5. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte. Então, parte dos tecoitas participaram.
Mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço. Então, algumas pessoas não participaram. E aí nós vemos o motivo. Não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter aos seus supervisores. Infelizmente, muitas pessoas não vão participar porque elas não são líderes ou não estão à frente do serviço. E aqui eles falam que eles não queriam se submeter, né? Então, infelizmente, pessoas não vão participar. Uma frase do pastor Hernando Dias Lopes diz assim: não podemos permitir que a ausência ou omissão de alguns nos tirem a alegria da presença de outros. Haviam muitas outras pessoas participando. E aí, nós temos que valorizar aqueles que estão fazendo, nós temos que nos alegrar com essas pessoas que têm nos ajudado, que têm cooperado com a obra de Deus. Sabe por quê? Porque a obra é feita pelos cooperadores. Algumas pessoas trabalham mais do que outras, é um fato. Olha o versículo 11. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate e Moabe, reconstruíram a parte seguinte, como também a torre dos fornos. Fizeram duas coisas, né? Então, verso 19 fala: ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispa, fez os reparos em frente à subida para a casa das armas até a esquina do muro. Então, nós não sabemos aqui como que Neemias fez, né? Mas parece que cada um sabia o que fazer e ia fazendo. Também algumas pessoas trabalham com mais vontade do que outras. Olha o versículo 20. Baruque, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte, que ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Então, dá a impressão aqui, né, vendo em outras versões, que ele fez essa tarefa com dor, com zelo. Da ideia que ele queimou muitas calorias, mas ele fez aquilo e sabia que tinha que fazer. Estava cooperando na obra. Neemias mostrou que todas as pessoas eram importantes na obra e que Deus podia usar qualquer pessoa. Percebemos no texto que algumas pessoas não quiseram participar, mas lembre sempre de valorizar aqueles que estão fazendo, aqueles que estão cooperando. No Novo Testamento, Paulo ele exortou os escravos a trabalharem com vontade para os seus senhores. Eram crentes escravos que estavam trabalhando para os seus senhores. Eles tinham donos naquela época. Pois, na verdade, eles estavam trabalhando para o Senhor. Isso você encontra em Efésios capítulo 6. E aí você vai ver que, mesmo aqueles que eram escravos cristãos, eles deveriam trabalhar com vontade, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. Se nós entendermos isso, isso vai nos ajudar a viver a vida sem frustração, sabendo que nós estamos no lugar onde Deus nos colocou, fazendo aquilo que Ele mandou. E aí fazendo tudo para Ele. Também uma frase de um pastor e autor, Ryan Wiersbe, ele diz: os trabalhadores preguiçosos não roubam apenas de si mesmos e do Senhor, mas também de seus colegas de trabalho. Então ele fala aqui, citando aqui a preguiça de cooperar e de ajudar, e que essas pessoas estão roubando de si mesmos, roubando de Deus, mas também daqueles que estão ao redor, né? Provérbios 18:9 diz assim: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Então nós vemos que cooperar. Muitas pessoas participaram. Elas não estavam fazendo aquilo que elas foram preparadas para fazer. Alguns eram sacerdotes, outros trabalhavam com perfumes, cosméticos, outros com comércio, né? Haviam homens, mulheres, todos eles entenderam que eles deveriam estar ali fazendo aquilo para cooperar com os outros. Esses que não participaram, o muro foi construído em 52 dias.
Mas talvez se eles tivessem participado, teria sido em menos tempo. Ou aqueles que trabalhavam até além daquilo que foi proposto, que fizeram mais do que uma parte, acredito que não seria tanto esforço. Então alguém ficou sobrecarregado, porque alguém não participou, alguém não fez, alguém se ausentou. Mas nós somos chamados para cooperar. Paulo fala que somos cooperadores de Deus. E por último, para trabalhar em equipe, deve haver comunicação, né? Então, é importante a comunicação. Nós não temos ali nós sabemos que Neemias conversou com o povo, né? Então isso envolve que tinha um plano, então ele teve que ensinar, né? Nós temos o ensino do que cada um deveria fazer, o entendimento, né? Hoje em dia nós podemos nos comunicar pela internet, pelo celular, né? Algum tempo atrás, né, nós poderíamos estar reunidos em um lugar, agora com um pouco mais de dificuldade, podemos fazer isso online. Mas o importante é que haja comunicação, para que você faça o seu serviço, para que a obra continue. Então, comunicação. Neemias valorizou o serviço dos cooperadores. Como que ele fez isso? Ele tratou as pessoas pelo nome. É tão bom quando as pessoas sabem o seu nome, né? Então, Neemias sabia o nome dos cooperadores, o que deviam fazer e onde deviam trabalhar. Neemias tratou as pessoas como pessoas e não como objeto. Ele motivou também os outros. Neemias valorizou o serviço em grupo e o serviço individual. Nós vemos que ele falou sobre a pessoa individual que fez tal coisa, aí ele fala sobre um grupo, ele fala sobre famílias que fizeram a sua parte, né? Então, algo para nós, não é errado elogiar quando alguém se esforça, quando faz um serviço. Às vezes nós temos o medo de elogiar e de que as pessoas pensem que nós estamos bajulando. Não, de maneira nenhuma. É importante nós elogiarmos, pensando no encorajamento, valorizando aquilo que aquela pessoa está fazendo. Então, Neemias, ele fez tudo isso. Também Neemias apreciou os resultados. Então, o plano é fazer. Nós temos o início, o meio e o fim. E Neemias, ele valoriza todo o serviço, seja os grandes, sejam os pequenos. Olha o versículo 13. Neemias 3:13. Anum e os moradores de Zanoa reconstruíram a porta do vale. Estes a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas da porta no lugar com seus ferrolhos e trancas. Também reconstruíram 1000 côvados até a porta do esterco. Olha só que interessante. Nós vemos que eles fizeram mais de 500 metros de muro. O pessoal trabalhou bastante, né? E um trabalho grande. E Neemias faz questão de valorizar e coloca aqui nas Escrituras. Nós temos esse relato, mas nós temos o relato de versículo 14, Malquias. Olha o que ele fez, verso 14. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Então, ele assentou uma porta. Era uma porta grande? Sim, mas ele fez uma coisa. E Neemias valorizou aquilo que ele fez. Nós temos que valorizar as grandes coisas, as pequenas coisas. Neemias também, com a sua liderança e com a sua ação, ele levou pessoas a crescerem, a sair do lugar onde elas estavam, a ter coragem para fazer, a ter coragem para agir. Os líderes de Tecoa não quiseram participar, os seus nobres, mas nós temos o registro que muitos de Tecoa participaram. Olha o versículo 5. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte. Então, haviam ali pessoas que estavam servindo. Os seus nobres não falaram, né, nós não temos aqui todo o relato
de como que foi isso, né? Os nobres não quiseram, mas as pessoas comuns foram. E aí você tem também o relato do verso 27. Os tecoitas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre que sobressai até o muro de Ofel. Então você viu que eles fizeram ali uma parte e também fizeram além. Nós temos que ir além. Nós não podemos somente fazer aquilo que nos está proposto. Nós temos que ir além. E aí nós vemos que Neemias valorizou o serviço dos cooperadores. E também Neemias, ele preparou outros líderes. Ele deu instruções de maneira clara, né? Neemias motivou as pessoas na hora certa e deu instruções claras. E cada pessoa, cada família, cada grupo sabia o que fazer, né, e aonde estar. Ele dividiu o serviço para reconstruir os muros, as portas, as pessoas se locomoviam, aqueles que estavam perto faziam. Surge aí algo para nós. Se quisermos ver a reconstrução da vida, todos devem colocar a mão na obra. Todos devem cooperar. Todos devem trabalhar de maneira coordenada. É necessário haver comunicação para que isso aconteça. E nós vemos que Neemias também delegou autoridades. Neemias era um grande líder. Ele tinha um plano, tinha um projeto. Mas outros líderes também abraçaram a ideia e estiveram lá, participaram, envolveram outros, né? Então nós temos o relato que cada pessoa assumiu a sua responsabilidade. Eles, né, como se tivesse dado a palavra, eu vou fazer. E eles fizeram. Eles foram lá e eles se envolveram e eles trabalharam. Seria impossível Neemias liderar sozinho, mas outras pessoas participaram. Outros líderes se envolveram. E ali nós vemos alguns relatos que havia um grupo de pessoas que estavam ali sobre a supervisão de outros, né? Nós temos ali Anum, que provavelmente liderava os moradores de Zanoa. Reum chefiava os levitas, verso 17. Então nós vemos que Neemias passou ali o planejamento de maneira clara. Não sabemos se ele teve uma reunião com os líderes e cada líder trabalhou, se ele falou com todo mundo, né? Então nós vemos que Neemias valorizou o serviço dos moradores, de todas as pessoas que participaram. E ele deu liberdade para que outros desenvolvessem a sua liderança. Então nós vimos nessa noite trabalho em equipe. Nós vimos que para trabalhar em equipe é necessário haver coordenação, um trabalho organizado. Também é necessário haver cooperação. Todos devem participar. E aí também nós vimos que deve haver comunicação. Então tem que ser algo claro para que todos possam se envolver sabendo o que deve fazer, cada um assumindo a sua responsabilidade. Algumas aplicações do nosso texto para a nossa vida. Então, a primeira aplicação. O trabalho para Deus deve ser feito com organização. Lembra que havia uma necessidade para ser feito, né? Eles estavam ali sem proteção, sem segurança, havia uma urgência. Mas Neemias organizou o serviço de maneira clara e coordenada. Eles sabiam exatamente o porquê que eles tinham que fazer, o que fazer e como fazer. Você tem se organizado para servir o Senhor? Como é que está aí o seu tempo? Eu sei que mesmo com a quarentena, o trabalho não parou, né? Às vezes até aumentou. Mas mesmo assim, nós somos responsáveis para administrar o nosso tempo para servir ao Senhor. Como você tem usado o seu tempo, né? Como você tem usado os seus talentos na obra. Às vezes nós pensamos como será daqui para frente, mas nós temos que viver o dia de hoje. E o dia de hoje nós temos que servir. De que maneira que nós vamos servir hoje, mesmo em quarentena, mesmo com algumas limitações? Quais recursos nós podemos usar para servir? De que maneira você tem usado os seus tesouros? Todas essas coisas pertencem a Deus, não é?
o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos tesouros. Então a pergunta muda. Como você tem administrado o tempo, os talentos e os seus tesouros para servir a Deus? Porque o trabalho tem que ser feito de maneira organizada. Eu te convido a fazer isso também. Segunda aplicação. A obra de Deus é feita por pessoas comuns. A obra de Deus é feita por pessoas comuns. Nós vemos aí que Neemias ele deu o propósito para o povo. Eles tinham que reconstruir, né, sair daquela situação, eles tinham que confiar em Deus. Né? E haviam homens, mulheres, né? Cada um assumiu a sua responsabilidade, né, para fazer. Pessoas comuns que foram chamadas para servir. Alguns não tinham a profissão de pedreiro, de ajudante de pedreiro. Alguns nunca tinham feito qualquer serviço braçal dessa forma, né? Mas eles fizeram. Haviam ali pessoas que trabalhavam com coisas delicadas, outros trabalhavam com comércio, outros ali com liderança espiritual, mas todos eles ali participaram. Pessoas comuns. Deus nos chama e Deus nos capacita para fazer a obra. Muitas vezes nós vamos ser chamados para participar de algo que nós não gostamos ou mesmo que nunca fizemos. Mas é o momento de confiar em Deus e pedir para que Deus nos capacite para participar e fazer. Nós somos pessoas comuns. Neemias era uma pessoa comum e todos aqueles que participaram junto com ele eram pessoas comuns, como eu e você. Participe, se envolva, confie em Deus. Em terceiro lugar, a obra de Deus é realizada quando todos cooperam. A obra de Deus é realizada pelos cooperadores. Nós vimos que algumas pessoas não quiseram participar, mas todos fizeram a sua parte. Cada pessoa, cada família, cada grupo. E a obra foi realizada em 52 dias. Poderia ter sido em menos tempo se alguns que não participaram tivessem participado. Talvez seria menos esforço para aqueles que ficaram sobrecarregados. Mas nós vimos que a obra foi concluída. De que maneira você está cooperando na obra de Deus? O que você tem feito? O que você pode fazer? Como você pode participar? É tempo de reconstruir a vida. E aí eu convido você a começar a reconstruir a vida cooperando na obra de Deus. De que maneira você pode cooperar? Como você pode participar? Se envolva. É necessário trabalhar em equipe para que haja reconstrução, para que a vida seja reconstruída, é necessário trabalho em equipe. É necessário trabalhar de maneira coordenada, organizada. É necessário cooperar. Eu sou um cooperador, você é um cooperador. É necessário haver comunicação. Por isso temos que conversar. Por isso temos que passar um tempo junto. Ver o planejamento. Saber o porquê fazer, o que fazer e como fazer. Que Deus te ajude nas decisões que você precisa tomar. Daquilo que você precisa deixar de fazer. Daquilo que você precisa fazer. Para trabalhar em equipe com os filhos e filhas de Deus. Deus abençoe a sua semana. E te dê ainda uma ótima noite. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram
todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Não existe nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim